Olá, eu sou o Edio Júnior, repórter responsável pela cobertura do Poder Judiciário e pela política aqui em Brasília. Hoje o nosso Café com Política é daqui da Câmara dos Deputados com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Obrigado por nos receber aqui. Obrigado. Para essa conversa com o nosso público no canal de O Tempo no YouTube. Obrigado. O senhor que é um crítico e tem admitido isso, inclusive, assim, uma das vozes atuantes aqui da oposição e um crítico constante da expansão dos poderes, tanto no Executivo quanto no Judiciário. E um parlamentar que se posiciona nesse debate sobre liberdade, democracia e limites institucionais. Sim. Eu quero começar com o senhor hoje num ponto que é atual, por uma decisão hoje do ministro Gilmar Mendes, de reinterpretar a lei do impeachment e restringir esses pedidos de afastamento à PGR. Como que o senhor entende essa decisão ou se você acha que ela redesenha aí o equilíbrio entre os poderes? Bem, não cabe a ele fazer qualquer revisão da Constituição. A Constituição ela tem que ser revista pelo Legislativo, exclusivamente pelo Legislativo. Ele, a posteriori, pode passar um julgamento numa decisão que foi tomada do Legislativo. Mas o Legislativo é soberano e, especificamente nas questões de mudanças constitucionais, até a própria Constituição é falha em qual é o escopo efetivo do STF de poder julgar algo inconstitucional. Porque está mal escrita a Constituição em vários artigos. É uma Constituição muito mal feita, muito mal elaborada. Então ele dá vazão para uma série de possibilidades. Uma delas é qual é o escopo de julgamento, em que tem alguns artigos que mencionam que, por exemplo, o STF não pode julgar inconstitucional se por acaso não está acabando com o Estado de Direito, separação de poderes, o voto universal, a federação e tudo mais, mas ele estabelece isso como sendo critérios para julgar inconstitucionalidade, mas ele não fala quais são os outros critérios que também podem ser ou não podem. Então fica aberto o escopo e vai passar o julgamento em tudo. Então tudo pode ser inconstitucional ao bel prazer do STF, ao passo que seria muito bacana para o Estado de Direito de verdade, de estabelecer limites no próprio STF. Olha, você pode julgar inconstitucionalidade baseado nesses princípios, baseado em violações bem claras destes artigos. Caso contrário, não. Caso contrário, é constitucional e cabe ao Legislativo fazer uma revisão. Então, acho que é assim que a gente tem que conduzir. E o que a gente está vendo com essa abertura que a própria Constituição dá, você criou um Estado completamente arbitrário. Nós não temos mais Estado do direito. Nós temos agora o Estado de quem governa. Mas quem governa estabelece a visão deles, e isso está errado. Não é possível você conduzir o país assim para diante, considerando que quem está governando, especificamente aqui o STF, não é eleito, não tem representatividade legítima da sociedade, nem temporal e nem de forma perene. Então cria uma anomia muito grande, ou seja, a população, a sociedade civil, a todos os empresários, todo mundo que de fato contribui para todo esse ecossistema, paga todas essas contas, fala, quem é esse pessoal? O que eles estão fazendo? Por quê? Com que poder? Qual que seria o caminho para isso? Tem que fazer uma revisão constitucional completa. Não tem saída. A gente precisa de uma revisão constitucional completa, de regime, de Estado de Direito, separação de poderes, e tem que ser feita uma constituinte independente, com constituintes que não vão ser eleitos, que não são congressistas e não vão praticar a política no pós-facto, eles estão lá só para reescrever a Constituição. E a gente precisa fazer um grande debate constitucional. Mas você vê espaço para isso aqui na Câmara? Assim, se a construção da Câmara que se tem hoje, do Congresso Nacional como um todo, o senhor acha que permite que essa polarização de ideias não interfira numa nova construção? Eu acho que, olha, a polarização ela pode acontecer. O que eu acho que é importante, a gente ter um sistema que as balizas e as premissas estabelecidas pelo sistema não sejam violáveis pela polarização. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário. Então, existe uma polarização, você tem o STF, o governo, com uma premissa de ideias que conflita com a direita e
a população, ou uma boa parte da opinião pública, e são duas visões diametralmente opostas. E o que está acontecendo? Tem uma violação constitucional de quem? Da direita da população? Claro que não, eles não têm o poder de violar a Constituição. Quem é que está violando a Constituição? Então, o STF, o governo e todos aqueles que defendem. Vamos se defender desse pessoal aí que está polarizando para o outro lado. Então vamos violar a Constituição. Então, não fazendo isso, quando você faz isso, acabou a Constituição. Vamos voltar atrás, agora vai todo mundo obedecer a Constituição. Não, não vai, porque institucionalmente você já violou. E você vê que não tem instituições capazes de restabelecer equilíbrio. Nenhuma delas tem credibilidade, nenhuma delas tem autoridade. Então, acabou. Essa Constituição acabou. É por isso que eu digo, uma vez que um dos poderes consegue se transformar em tirânico, em ditatorial, isso é o sinal claro de que o Estado de Direito acabou. E toda vez que você tem esse sinal, o que sucede isso é uma revisão constitucional bem profunda. O STF tem sido protagonista na decisão de temas muito sensíveis. Assim, na visão do senhor, esse protagonismo é um excesso, é uma necessidade ou uma consequência de uma inação aqui do Legislativo? Eu acho que é total excesso. Não é, o excesso a gente pode falar, eu não diria que é excesso, eu diria que é um plano. É um plano. Então, o plano deles é esse, é de fato de eliminar uma oposição que quer fazer revisões constitucionais, quer fazer revisão do sistema, isso é fato. A oposição quiser, a direita, eu especificamente, eu falo abertamente quais são as reformas que a gente precisa. Tenho até uma proposta constitucional já escrita, publicada, fizemos várias publicações aí em vídeo e em texto, então isso não é mistério. E eu sou parte dessa direita oposição. Imagino que a oposição, além da minha oposição pessoal e daqueles que votaram em mim, também querem fazer isso. Né, diferentes graus aí, intensidades. Então eles olham isso como um certo preconceito, dizendo, ixi, vai mexer no nosso jogo aqui, vai mexer no como é que a gente está conduzindo as coisas. E a grande questão é, a condução deles é boa? É boa para o Brasil? É boa para a cidadania brasileira? É bom para o Estado de Direito? É bom para a estabilidade política e econômica do Brasil? Quando todos os agentes econômicos estão apontando, eles são os culpados da instabilidade política e econômica do Brasil. Eles não estão dando previsibilidade de absolutamente nada. Eles violam as próprias regras. Eles, você diz, os ministros do Claro, Supremo. Absolutamente. Patentemente. Assim, não precisa nem esconder, isso é público no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, para que eles estão fazendo isso? É por excesso ou é por plano? Eu não diria nem que é por excesso, é por plano mesmo. É um planejamento que segue. E você, como cientista político, você consegue ver análogo o que está acontecendo aqui ao que você vê em todos os países que segue e admira a China, por exemplo, o modelo chinês. A gente está se aproximando ao modelo chinês. O modelo chinês é um comitê não eleito, permanente, que define regras, julga, executa, e aí você tem uma Assembleia Nacional que simplesmente valida aquilo, nem lê, nem faz contraponto, nem nada, mas é chamado uma ou duas vezes por ano para validar esse plano que foi esboçado ali por esse comitê permanente. A gente está chegando nesse modelo. Comitê permanente sendo o judiciário, e eles passam todas as regras, o que deve ser votado. Vocês não querem julgar isso, vocês não querem passar uma lei com relação a esse tema, então nós vamos passar, ou seja, atropelando a vontade soberana do Congresso de não legislar sobre temas, que é nossa prerrogativa, mas isso está sendo eliminado com o ativismo judicial. Então, tudo isso está em jogo. Aí você fala assim, poxa, inocentemente, eles estão protegendo o Estado de Direito. Não, eles estão criando um outro modelo. Essa que é a vontade. Mas na sua proposta, essa escolha de ministros passaria pelo Congresso? Claro. Seria uma votação popular? O que é popular, que você entende todo o processo. O que deveria ter? Você deveria ter, primeiro, um judiciário que fosse escolhido não na base de um processo eleitoral, não na base de por exemplo, uma lista tríplice seria gerada automaticamente por idade. Você é um juiz concursado com mais de 10 anos de prática, você está automaticamente colocado ali como dentro da lista tríplice. Você pode ser excluído da lista. Fala assim, não, eu não quero ter a possibilidade de ser escolhido. Muito bem.
O presidente escolhe aqueles 3 que automaticamente estão lá. Ele escolheu, Senado valida ou não, mas digamos que valide, e no próximo ciclo eleitoral a população ratifica a escolha do Senado. Isso já acontece em vários países. Mas eu não acho que tem risco aí de interesses, de uma... Ao contrário, você está tirando os interesses. Hoje tem interesse. Como é que você cria uma lista tríplice? Como é que você chega... Veja qual é o critério de hoje. Pessoa ilibada, com notório saber jurídico. Aí pronto, abre o leque para qualquer um. Pode ser um advogado, pode ser um juiz que não foi concursado ou que tentou ser juiz e não conseguiu, que não passou em provas de mínimas de qualificação para ser juiz, e pode ser nomeado juiz. Então não pode isso. Está uma porteira aberta para a ditadura. Como você tem acompanhado essa nomeação do advogado-geral da União, Jorge Messias, pelo presidente Lula, e aqui é essa dificuldade de aceitação lá no Senado, uma resistência, inclusive, de alguns senadores para que esse nome seja aprovado? Bem, não espanta que ele quer colocar alguém próximo, ideologicamente alinhado, que seja advogado da causa dele, pessoal. Ele qualificado como juiz? Essa que é a grande pergunta. Como brasileiro, você tem que fazer essa pergunta. Porque os governantes de hoje estão aí agora. Ele vai estar aí por mais 40 anos. Ele é qualificado como juiz? Você acha que mesmo que você seja partícipe e apoiador do atual governo, o atual governo vai passar. Aí vai ficar essa escolha. Essa escolha daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai estar aí. E aí, é qualificado? Eu acho que o que ele está fazendo é a sistematização da destruição da República Brasileira. É isso que vai acontecer. Todas essas escolhas do judiciário, sem quase nenhuma exceção, são péssimas, péssimas. Inclusive as do ex-presidente Bolsonaro? Bolsonaro? Também, eu já critiquei elas também. Óbvio que sim. Por ação ou por omissão. Então, eu acho que o STF tem que ser reformado absolutamente completo, assim como os outros sistemas judiciários, né? STJ, Ministério Público, todo o sistema judiciário. Se você lê a Constituição de 88, a parte mais difícil da leitura, ela já é difícil como uma leitura para um leigo, mas a parte mais difícil, mesmo para alguém qualificado, e esse exercício eu já fiz aqui nesse gabinete, com assessores parlamentares que estão há mais de 10 anos assessorando deputados e assessorando senadores. A parte mais difícil de compreensão é a parte do judiciário. É extremamente complexo e só um juiz que trabalha dentro do sistema judiciário para informar como é que funciona o mecanismo do poder judiciário. Se isso é complexo para uma pessoa que trabalha o direito como eu, para um deputado, imagina para um leigo que pegou a Constituição. E se é esse tipo de interpretação tão exclusiva, como é que você vai trazer a população para validar e defender a Constituição? Não vai. Então você tem um distanciamento absurdo do que é o poder judiciário, do que é a compreensão popular, do que é justiça. Tem assim, quase que uma anomia completa com relação a isso. É por isso que a consequência é temos um judiciário mais caro do mundo e que a população menos confia. E um país sem justiça efetiva. Essa é a percepção geral da população e talvez até de forma efetiva. A oposição é muito crítica ao governo do presidente Lula e o senhor é uma dessas pessoas. Assim. Eu queria que você me apontasse o que o senhor vê de mais problemático no governo, no atual governo, e o que o senhor considera que é um acerto nesses 2 anos, 3 anos de governo. Bem, o mais problemático é que ele é ilegítimo. Né? Já está patente que não acredito que ele tenha legitimidade, não só no seu processo eleitoral, como foi exposto pelos norte-americanos, expuseram tudo o que foi de interferência que foi feito dos Estados Unidos durante o governo Biden para eleger o Lula e fazer censura contra a eleição do governo Bolsonaro. Então, isso já me denota uma intervenção externa, no mínimo uma intervenção externa, e ao mesmo tempo uma dúvida se de fato ele é legítimo em termos de voto. Né? Eu ainda questiono esse número aí, eu questiono esses resultados. Isso sou eu particular, minha opinião. Tá? Então eu julgo ele ilegítimo. Ainda que tenha o resultado, que tem toda das urnas eletrônicas, pode não ter interferência, mesmo assim você acredita que não... Absolutamente. Teve interferência, a gente sabe que teve. Né? Você tem que reconhecer que teve. O governo americano reconheceu, mídia americana reconheceu, mídia europeia reconheceu, governos internacionais reconheceram. Então, isso tem um reconhecimento patente. Vocês não reconhecendo aqui,
Aí é problema de interpretação grave aqui. Mas essa interferência ocorreu, isso é fato. E eu me lembro muito bem do processo, porque eu participei do processo eleitoral, me lembro do que estava acontecendo. Então é questionável. Eu gostaria de ver, gostaria de validação, gostaria de comprovação. Você não consegue comprovar nada com o atual modelo. Gostaria de um modelo que pudesse comprovar o resultado. Você não gostaria de, Mas o ter uma modelo contestação de comprovação é o modelo ainda da volta da cédula de papel? Não, pode ser um processo diferenciado, usando tecnologia também, é possível. Mas todos os processos que a gente vê na Europa, por exemplo, muitos deles são processos que são contestáveis e que você pode, de fato, qualquer partido contestar e fazer uma reavaliação dos votos. Então, eu não acho que a gente tem um processo eleitoral avançado. Não, muito pelo contrário. Olha, existia fraude antes do modelo eletrônico? Essa é a pergunta. Existia massiva fraude no modelo de impresso. Então, ninguém nega isso. Então, precisamos ver como é que a gente elimina a fraude. É com o modelo completamente fechado, eletrônico, que só um pequeno grupo aqui em Brasília sabe se de fato foi um processo idôneo ou não? É essa que é a questão. Saiu de um modelo completamente aberto e fraudulento, do papel, para um modelo tecnológico fechado, completamente exclusivo. Você acha isso um bom modelo? Então, claro que não. Então vamos abrir esse modelo. Quero transparência, quero ter contestabilidade, quero poder rever se por acaso houve fraude ou não. Aí essas dúvidas são sanadas. Aí realmente eu posso reconhecer uma perda. Mas enquanto o sistema eleitoral é fechado e exclusivo, e você fala assim, não chega perto, senão eu vou botar você na cadeia por estar questionando o processo eleitoral. Isso é bandeira vermelha de ditadura. Então, se não é uma ditadura, então por que não tornar o processo mais transparente? É só isso a questão. Eu acho que todos os ativistas em torno desse tema é para ter transparência. E da transparência, vamos aceitar o resultado. Se por acaso em transparência der um resultado, denotar um resultado que o atual governo realmente venceu as eleições, então eu aceito tranquilamente a perda. Mas enquanto você não tem a contestabilidade, não dá para você aceitar. Impossível. E eu tenho certeza que se fosse o inverso, o lado que venceu as eleições, se tivesse perdido as eleições, estaria fazendo um alvoroço, estaria tacando o país aqui num terror absoluto. Então o mínimo que a gente pode fazer aqui é uma contestação salutar em prol do Estado de Direito, em prol da transparência. E é isso que nós não temos. Você me diz que você acha que é positivo no governo Lula. O governo positivo. Uma coisa que o governo fez que foi positiva foi de não ter aumentado o número de deputados, que a Câmara erroneamente abriu esse tema. De fato, havia uma necessidade de votar isso, porque era uma necessidade de reavaliação de número de deputados e tudo mais, mas o governo negou, vetou. Ele falou, não vou avançar isso, porque de fato a gente tem um problema grave de representatividade, especificamente o meu estado, do estado de São Paulo, e com essa medida de aumentar o número de deputados, e aumentar deputados em vários estados, exceto São Paulo, que é o mais deficitário. Então não ia ajudar a representatividade de todo, além de incorrer em custos e uma série de outras distorções aí que a gente... Então isso foi positivo. Claro que não foi por essas razões, né? Foi muito por outras razões particulares deles, não querer gastar mais dinheiro com o legislativo, porque eles estão aí com um déficit fiscal monumental. Então eles não queriam aumentar o buraco que o Brasil já está. Mas eu não acho também necessário aumentar o número de deputados aqui. Não é de todo. Ao contrário, a gente deveria estar, primeiro, estabelecendo proporcionalidade de fato. Você tem Sul, Sudeste e Centro-Oeste com praticamente 70% da população, só que a representação nossa no Congresso Nacional é muito aquém disso, é menos da metade. Você tem no Senado 60% é Norte e Nordeste. Na Câmara, você está falando Norte e Nordeste representando 45%, com 35% da população. 55% da população paga 90% dos recursos federais. Eu vou repetir, Centro-Oeste, Sul-Sudeste, 90% dos tributos que vêm para Brasília, que paga toda essa farra, vem do Sul-Sudeste e Centro-Oeste. Só que estamos representados em 90%, a gente está representado em 40%.
E se for considerar Senado, ele está muito menos, se for fazendo uma média ponderada. Então, quem é que está definindo o orçamento? Veja quem é o presidente da Câmara. Da onde, que região que ele vem? Presidente do Senado, que região que ele vem? Veja quem é o relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que região que ele vem? Nordeste. Vê quem vai ser o relator da Lei Orçamentária, que depois vai para o Congresso. Nordeste. Quanto que o Nordeste representa de arrecadação federal? Vocês sabem? Não. Pois é. Norte e Nordeste, 10%. Mas eu acho que é a arrecadação que deveria pautar essa representação. Norte e Nordeste é 35% da população. E eu estou falando que eles têm mais de 60% de representação efetiva nas câmaras legislativas e controle absoluto do processo orçamentário. Pelo amor de Deus. O que você tem aqui? Você tem um esquema de roubo sistematizado de Brasília em prol de estados que não deveriam ser estados ou deveriam ser estados independentes, autônomos, que não ficassem dependentes de Brasília. Porque esse dinheiro não volta para quem está contribuindo. E está dizendo o seguinte, o cidadão do Sul, Sudeste e Centro-Oeste são cidadãos de segunda classe. Eles não merecem infraestrutura nenhuma, não merecem saúde, não merecem educação. Vai tudo para o Norte e Nordeste. Ah, mas vai para o cidadão do Norte e Nordeste? Não vai de nada para o Norte e Nordeste. Cadê os trilhões que vai? Pega 1 trilhão e divide por 35 milhões de pessoas. Quanto que vai dar per capita? Vai dar um IDH de país desenvolvido, não é? E você tem isso lá no Norte e Nordeste? O cidadão do Norte e Nordeste tem um índice de desenvolvimento humano de país desenvolvido? Não tem. O senhor como então defensor... fica onde esse dinheiro, esse repasse fica onde? Nas oligarquias, nos esquemas dos grandes oligarcas, dos caudilhos, dos coronéis. É isso que esse governo representa. É isso que o sistema de Brasília, que é sustentado por esse cartel, é isso que ele representa. Então, se você não tem uma revisão de representatividade de fato, todo mundo que de fato paga a conta está subrepresentado. Mas isso não é uma exclusividade desse governo, né? Isso vem da história política do Brasil. Mas esse governo amplifica isso. Esse governo amplifica esse problema. E você tem razão. Não é, isso é uma questão estrutural, que é onde eu gosto de... É onde é o meu ativismo específico. Mas também se a gente não ficar olhando esse problema e falar que é só um problema, não, é só mudar o governo. Troca o governo, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tem alguns governos que amplificam o problema, como é o atual governo. Tem outros que não, tem outros que diminuem e que não tornam isso uma coisa tão evidente. Mas o problema persiste. O senhor, como defensor de reformas estruturais aí para reduzir o Estado, o que o senhor acha que reforma que hoje politicamente é viável? E qual que realmente o país precisa, mesmo com que o Congresso não queira? Sim, no atual modelo, não vejo nenhuma reforma viável sem o STF estar envolvido de alguma forma. Mas a priori, a primeira reforma, se pudesse haver uma janela em que, podemos fazer uma reforma, qual que é a mais importante? Eu vou refrisar a tua pergunta. Qual que é a reforma mais importante? A atual reforma mais importante é do Judiciário. Essa é fundamental. Porque se o Judiciário continuar interferindo do jeito que interfere, você não tem mais Congresso Nacional. Você sequer tem um Executivo. Durante o governo Bolsonaro, o Executivo não governava. Durante agora o governo Lula, o Congresso Nacional, o Legislativo, simplesmente não tem relevância nenhuma. Então, o grande problema comum nesses dois governos foi a intervenção do STF. Então a gente precisa, de fato, fazer uma reforma do Judiciário. Não é uma coisa premente. Se eu tivesse que dar um segundo ponto, é toda essa reforma eleitoral. A questão de representatividade, o sistema eleitoral, a transparência do sistema eleitoral, porque a população simplesmente não aceita nenhuma instituição. Não temos nenhuma instituição com credibilidade. E se você não tem instituição com credibilidade, o que você tem? É isso que eu estou dizendo, você está criando Brasis paralelos. E muitos dos cidadãos brasileiros estão falando assim, quer saber, eu não vou nem mais querer ser brasileiro. Estou entregando o passaporte, eu vou para outro lugar, porque aqui não tem abertura nenhuma. Como você tem acompanhado a reforma administrativa aqui na Câmara? Assim, como que o senhor acha que é possível mexer
composição, nossa composição do que hoje é o funcionalismo público. O senhor acha que tem que ter cortes de mamatas aí? Onde que o senhor identifica aí que essa reforma pode avançar para que a gente tenha uma reconstrução hoje do funcionalismo público no Brasil? O que acontece? Você tem... Primeiro, não existe você ter estabilidade quando você tem uma variação de performance da economia. Se a economia vai mal, ou você não arrecada bastante, e você gasta mais com funcionalismo, isso é justo? Isso é certo? A realidade é que não. Você gera, muito provavelmente, você gera o que está acontecendo agora, déficit fiscal. Alguém está pagando por esse déficit. Quem que está pagando por esse déficit? Que é criado exatamente por essa dinâmica exclusiva do governo. A população toda. Como é que ela paga? Com inflação e juro alto. Então o crédito é caro para o consumidor final e os preços estão subindo de maneira descontrolada. Então é isso que a população está pagando por esse. Então você acha assim, eu vou impor na população porque eu quero manter a estabilidade, eu quero crescer o funcionalismo público ao meu critério, independente do que está acontecendo na economia, e dane-se a população, dane-se a economia. Eu vou aqui fazer meu plano de contratação e de expansão de direitos dos funcionalismo, e você acha isso justo? Eu não acho isso justo. Precisamos de funcionalismo? Claro que precisamos de funcionalismo. Precisamos de gente eficiente no Estado? Claro que sim. As instituições não podem desaparecer dessa maneira assim, atabalhoada, por uma questão só de redução. Mas o que é necessário é ajustes quando, de fato, é necessário para sustentar um equilíbrio fiscal. Isso é que é fundamental. Quando a população entender que o equilíbrio fiscal, que gastar igual ou menos do que você arrecada é bom para o consumidor, é bom para o eleitor, quando a população entender isso, ela vai ser contra você ter gastos desenfreados com direitos infinitos e permanentes de um funcionalismo que só cresce. E gostaria de ver ajustes quando é necessário. Então, essa consciência precisa popularizar isso. Eu acho que está errado popularizar o ao contrário. Fala assim, você então é contra o funcionalismo público. Isso não é... Que argumento falho esse? Claro que não. Mas temos que ter uma possibilidade de ajuste nos gastos com o funcionalismo à medida que isso é necessário para não se atingir um déficit fiscal. Só isso. É pedir muito? Olha o benefício que a gente teria com a moeda estável, com a inflação baixa, juro baixo. Então é isso. Não tem mistério. A gente precisa ensinar a população a começar assim, a militar pela coisa certa. Senão você fica vítima dessas narrativas absurdas. Ele é contra o funcionalismo, é o Estado mínimo, vamos privatizar tudo, mandar todo mundo para a rua. Isso é um argumento ridículo. Temos que ter equilíbrio. Equilíbrio da estabilidade financeira, da estabilidade monetária, o teu dinheiro vale mais, o teu poder de compra vale mais, você tem mais investimento vindo para o Brasil quando você tem a política monetária equilibrada. Isso gera muito mais oportunidade de poder para a classe média enriquecer. É isso que eu quero. Quem é que não quer isso? O governo acho que não entende isso, ou ele de fato quer fragilizar a classe média. Então eu espero que ele não entenda. Ou se ele tiver um plano macabro de fragilizar a classe média, aí realmente temos um problema muito mais grave. Como você tem acompanhado e interpreta essa articulação do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante do tarifaço que foi imposto e dessa articulação agora para tirar essas taxas que estavam altas? O governo brasileiro não tem saída. Você acha que houve uma articulação bem feita para que isso fosse revisto? Não. O governo americano entende muito bem quem é o governo brasileiro. O governo brasileiro já assumiu uma posição política contra o governo norte-americano quando ele trouxe para o seu lado todos os narcotraficantes, todos os ditadores, todos os terroristas que existem do mundo. Já disse que vai defendê-los, que é amigo deles, que vai honrá-los. Não há como você estabelecer um diálogo honesto com os Estados Unidos quando você declara guerra junto com os inimigos dos Estados Unidos, de uma guerra passiva. Você é um apoiador. Então isso não tem cabimento o jeito que eles acham que estão tendo um diálogo, a imprensa quer vender... Mas o presidente Donald Trump tem feito elogios ao presidente Claro que Lula. vai fazer, até ele ser criminalizado no sistema judiciário norte-americano, ele não vai agir politicamente contra o Brasil. Ele vai ter diálogo.
Eu faria a mesma coisa. Se você é um criminoso, no meu sistema judiciário, eu não quero nem conversa com você. Agora, até o meu judiciário provar que você é um criminoso, vamos conversar. Fala aí o que você quer. O seu país tomou decisões contra o meu país. Você está ajudando a Rússia, você é contra o combate ao narcotráfico, você não criminaliza quem está de fato destruindo a minha sociedade. Então eu tenho problemas graves aí com você, mas eu vou conversar com você, vamos conversar. Eu acho que é mais uma movimentação diplomática. Claro que sim, é formática. E ele é o bonzinho, e quem é o malvadão? Quem é o good cop e o bad cop? O Trump, que é o bonzinho, o malvado é o Rubio. Então o Rubio é que vem com a pancada séria. Esse sabe, vai aplicar Magnitsky em todo mundo, vai manter as sanções, se não vai até aumentar, vai poder até fazer ações militares se por acaso o Brasil demorar demais, porque é muito provável que os Estados Unidos haja de forma militar na Venezuela e na Colômbia e transborde todo o narcotráfico aqui para o Brasil. É muito provável que isso aconteça. Eu acredito que esse bom momento aí que se propaga não é... Não é um bom momento, acabou já. Acabou porque o Brasil simplesmente vai de fato ser criminalizado. O governo brasileiro vai ser criminalizado como narcotraficante, como ajudante de narcotráfico e do terrorismo internacional. Então isso é uma questão de tempo nos Estados Unidos. Eles não podem fazer isso ainda, porque para eles, no ecossistema político norte-americano, se ele tomasse uma decisão agora, teria sido uma decisão precipitada, porque de fato não está comprovado ainda no sistema judiciário norte-americano. Agora, politicamente, a gente já sabe que isso é fato. Então, politicamente já está exposto as relações do atual governo com tudo que é de ruim e todos os inimigos dos Estados Unidos. Mas agora eles vão ter que comprovar isso no sistema judiciário americano. Passando por esse crivo do judiciário americano, aí as ações aqui vão deteriorar muito mais. Não vai ter como você... chega a nível de Venezuela, o tipo de sanção que vai ter aqui. O senhor que é um deputado, um parlamentar crítico à oposição e crítico também à sua própria base. Eu queria entender do senhor... Crítico de mim mesmo, tá? Eu não estou passivo disso. Eu não sou perfeito não, posso te garantir isso. Sobre os parlamentares do seu partido, Carlos Zambelli e o deputado Eduardo Bolsonaro, que estão fora do país e continuam com o mandato mantido aqui na Câmara. Uhum. Que posicionamento, que avaliação que o senhor faz disso? Inclusive quando a gente fala de economias e de representatividade mesmo aqui desses parlamentares que estão fora do país, a Carla Zambelli presa, o deputado Eduardo Bolsonaro não mantém, agora é réu do Supremo, mas não tem nenhum caso julgado dele aqui, mas ainda assim estão fora daqui, não estão legislando aqui. Como que o senhor interpreta isso e o que o senhor acha que deveria ser feito diante desses dois casos? Bom, são dois casos bem distintos, mas de qualquer maneira você precisa estabelecer um contexto. Qual é o contexto político que existe hoje aqui? É um contexto de Estado de Direito efetivo, de fato você tem suas prerrogativas parlamentares sendo representadas, que você tem transparência, não tem censura, e que você tem liberdades individuais, até parlamentares, sendo respeitadas? Não é esse o contexto. O contexto é de perseguição política. Existe perseguição política, existe censura, e se não tivesse acontecendo uma série de medidas que o norte-americano tenha tomado, a gente estaria numa situação muito pior, de possível cárcere de vários parlamentares. Você acha que da Carla também? A Carla foi julgada, né? Sim. Não, mas então, existe o contexto é esse. Aí dentro desse contexto, pode-se dizer, teve justiça feita ou não, houve violações ou não houve. Mas o contexto é esse. Então, é isso que eu queria trazer. Agora, aí você vai para um segundo nível. Estamos falando de parlamentares eleitos, que agem politicamente. Existem parlamentares eleitos aqui que agrediu o eleitor e chutou ele para fora da Câmara. E ele passou por um comitê de ética e parece que continua aí. Está aí com o mandato, está exercendo, está votando, está aqui tranquilamente recebendo salário. Você diz o Glauber. Glauber? Agrediu fisicamente. Se eu agredir você fisicamente aqui, qual é a minha chance de não sofrer sanção nenhuma? Ou você me agrediu, ou que a gente entra aqui no embate. O que acontece? A chance de eu perder mandato e de ser criminalizado é total. Mas ele não, relativizou. Então, qual é o tratamento de alguns deputados? Tem outros deputados
que são réus confessos que falaram assim, não, roubamos, fiz rachadinha, roubei. E qual foi o resultado? Está aí que o mandato está voltando, não teve sanção nenhuma. Então, se do contexto persecutório você fala assim, né, mas tudo bem, mas temos que fazer a justiça. Tá bom, então vamos então para a justiça política, que é o que talvez a gente está aludindo aqui. Existe justiça política quando um lado cria toda sorte de crime grave, crime que seria criminalizado em qualquer contexto. Mas aqui no contexto político, não, está liberado, continua com o salário aí, continua com o mandato. E aí o outro lado, por percepção, olha, pode ter tido um crime ali e tal. Como é que fica? Eu não vejo que a gente tem justiça ainda, a gente está muito longe de ter um equilíbrio de justiça. Na questão da Zambelli, eu não segui os detalhes do que foi o caso dela, não posso passar comentários específicos do julgamento dela, não tenho nenhum comentário aí, porque não sei do que se trata. Mas do caso do Edu, que não acho que tem absolutamente nenhum problema do que ele está fazendo, porque ele está agindo conforme o contexto. Existe um contexto de perseguição política e ele está agindo porque aqui não temos justiça, ou seja, não é dado as mesmas condições de defesa de um lado político que para o outro. É isso, essa percepção. Então, quando você tem essa visão, você fala assim, o que está acontecendo com Carla Zambelli e Edu? Eu respondo para você com uma outra pergunta. O que está acontecendo então com o Janones e com o Glauber? Né? Então é injustiça dos dois. Injustiça criminalizando um e injustiça favorecendo os outros. E no caso do deputado Alexandre Ramagem, que foi condenado, está fora do país e... Você considera que o processo não foi uma farsa? Você acha que o processo foi um processo honesto, em que a imprensa inteira do Brasil, não obviamente que a imprensa paga, a imprensa institucional, mas a imprensa mais livre, os Estados Unidos, a Europa, julgaram o julgamento como uma farsa. E nós aqui vamos validar o julgamento que foi feito? Que houve um golpe de Estado, de fato? Você, como entrevistador, acredita que houve um golpe de Estado? Houve um golpe, houve uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe. Que é o que foi julgado. Essa é a sua interpretação, concordo? É uma interpretação. É o que a justiça diz. Não, mas a sua opinião pessoal? Não, minha opinião não cabe. Não, você não está me fazendo essa pergunta. Eu não acho que houve golpe, deixar bem claro. Eu não acho que houve golpe nenhum. Não houve uma tentativa de golpe nenhum. Foi um ato de vandalismo, foi um ato de pandemônio, de levante popular, desordenado. Agora, golpe de Estado, acabar com o Estado de Direito, pelo amor de Deus. Só para deixar claro, eu não falei que houve um golpe. Não, eu sei. Estou dando com base no que foi julgado e que foi decidido pelo Supremo. É importante, porque esse ponto, não quero te colocar aqui numa situação incômoda, mas o fato de você aceitar fazer essa pergunta significa que a premissa de que houve um golpe é válida. E eu não valido essa premissa, simples assim. Não, para mim não houve golpe, foi uma grande farsa o julgamento. Eu sempre passei esse julgamento, sempre me coloquei publicamente assim, sigo nessa toada. Então o que aconteceu com Ramagem e os demais foi uma perseguição política absurda para validar por quê. Por que era importante para o atual governo, a esquerda brasileira, até mesmo a STF, manter essa linha de premissa falsa de que houve um golpe? Porque várias medidas legislativas, várias medidas legais, até promovidas pelo próprio STF, foram calcadas nessa farsa. E se a gente fala assim, houve uma farsa, não é um golpe, o que acontece com todas essas medidas que eles tomaram? Eles ficam expostos. Então eles não podem voltar atrás agora. Então eles têm que ir com essa ideia de golpe até o final, das últimas consequências. E infelizmente as últimas consequências é exatamente isso, a criminalização de gente inocente, que é o que está acontecendo. E é por isso que a gente precisa de anistia. A gente caminhar para o final aqui, ano que vem, a direita ainda não apresentou um nome consolidado para 2026. Sim. Quem que o senhor considera hoje o candidato mais preparado para representar o país, para representar a direita numa disputa eleitoral a presidente da República? Olha, o que eu acho é o seguinte... O candidato natural é o presidente Jair Bolsonaro. Ele está preso. Ele está preso. É inelegível. Pois é, nesse contexto que eu mencionei, que é uma farsa, tudo isso está acontecendo. Enquanto não houver nada que possa sinalizar uma substituição dele de uma maneira, eu diria que aclamada,
Eu não acho que a gente deve tecer qualquer julgamento, porque os candidatos que se apresentam se dizendo de direita, eu ainda não confio, ele vai ter que trabalhar pelo voto da direita. Tem nenhum. Não tem ninguém que fala, agora é esse cara da direita. Então eu estou dizendo, o cara da direita, que era o aclamado, que de fato tem a legitimidade popular para ser presidente, é o presidente Jair Bolsonaro. Qualquer outro candidato ainda não foi aclamado de uma maneira natural. A gente está há menos de um ano, né? De um processo que já começa. Mas e quem você vê? Passada, né? E quem você vê se mobilizando? São as instituições, não é a população. São as instituições, são os partidos que estão se mobilizando. Não é a população. A população está dizendo, é o Jair Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro. E quem que os partidos estão falando? Não, esquece esses, olha esses outros candidatos aqui, que são mais toleráveis pelo sistema, que são mais aceitos aqui para o diálogo político. Então, o sistema está ganhando. O sistema está dizendo para a população quem que o sistema quer eleger. Então, para trabalhar o voto à direita, o que é a direita hoje? A direita hoje não é a direita do século XIX, só deixar bem claro. Então, a direita hoje é a vontade popular crua e que de fato se exprime através das redes sociais. Não é editorial de mídia tradicional, não é através de qualquer instituição do Estado, muito pelo contrário. Ela não aceita nada, nenhum editorial, nenhum partido, não aceita nenhuma instituição de Estado, nada disso a direita aceita como sendo um canal de opinião. A opinião é nua e crua, pulverizada através das redes sociais da população. Isso é a direita hoje no Brasil. Então essa direita aí, que eu mencionei, ela não aceita nada dessas condições. E se tiver que fazer as escolhas baseado nisso, então o que acontece? Nenhum desses que o sistema está apresentando como sendo substitutos. Quem? Tarcísio, Caiado, quem mais que se apresenta Zema, aí? Que já é pré-candidato. Zema, todos esses vão ter que trabalhar para o voto da direita. Não é dado, não é garantido essa transferência. Você acha que eles surfam numa onda que não é deles? Olha, eu não sei se estão surfando a onda que não é deles, ou eles têm brilho próprio, têm qualificações próprias. Eu acho que eles têm que trabalhar essas qualificações deles para convencer a direita para votar neles. Eu acho que eles vão ter uma resistência natural com boa parcela da direita aí, todos eles por diferentes razões. Por isso que eu digo, não é assim, agora é isso aqui, agora vai para esse lado. Você não acha que fica muito, quando decidir esse nome muito em cima, não atrapalha um projeto da direita para ter uma candidatura forte? Atrapalha muito. Segurar esse nome para que até o limite, ainda consolidando a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é prejudicial? É prejudicial. O que fazer então? Pois é. Soltar o presidente Bolsonaro fica fácil. Você tem interesse em disputar algum cargo majoritário? Isso está nos seus planos? Não está nos meus planos. Eu já tratei aqui com minha equipe, a parte legislativa para mim ainda é importante. Eu vejo minha função como ativista. Eu entrei para a política recentemente como ativista político, era empresário antes, não era político, e a minha visão é criar reformas mesmo. E eu acho que a cada ano que eu passo aqui, mais eu aprendo e mais eu consigo compartilhar de que tipo de reforma, e acho que já chegamos perto de praticamente tudo que a gente precisa protocolar, mas tem ainda muita coisa importante aí de processo para a gente chegar nesse Brasil que a gente precisa. Negar a questão constitucional e achar que a gente vai só resolver o Brasil com uma eleição e botar gente boa lá, não vai. Você tem que ter uma revisão constitucional séria. A população precisa entender para que serve a Constituição. A população precisa entender como é que as instituições funcionam dentro das balizas constitucionais. E está tudo errado. Então, eu quero rever isso tudo no processo constitucional. E eu gostaria que a opinião pública tivesse mais acesso a isso que tudo que eu estou vendo aqui. E uma parcela crescente de pessoas está vendo. Não, talvez, pela minha iniciativa, uma parcela pequena está, mas uma parcela maior ainda está vendo pela própria falência do atual sistema. Então, tudo que eu faço de proposta e de mensagem aqui do meu mandato é que precisamos de grandes reformas. Temos um Plano Brasil que resolve a atual Constituição. Mesmo que resolva a atual Constituição, ainda digo, precisamos de uma nova Constituição. Tem um caminho, só para a gente fechar definitivamente, uma proposta, mas uma só,
que o senhor acredita que poderia reverter essa crise que a gente hoje vive de polarização e recolocar o Brasil em um caminho sustentável? Sim, até 2030, qual é? Reforma do STF. Começa por aí. Se não tiver reforma do STF, o que acontece? Vamos simular então uma situação seguinte. Vamos aceitar os candidatos que o sistema propôs. E vamos aceitar que a próxima eleição vai continuar com os mesmos sistemas eleitorais. Como é que fica o próximo governante? Como é que fica a legitimidade? Como é que fica a estabilidade dele? Como é que fica a transparência que ele pode dar? E quem será de fato o governante? É esse eleito ou será ainda o STF? Que tem sido o governante do Brasil no mandato do Bolsonaro e no mandato do Lula. Então, quem é que está de fato governando o país? E é isso mesmo que a população entende que deve ser o governante? É o STF deve ser o governante do país? Eu acho que a grande resposta para isso é que isso tudo é inaceitável. Então a gente caminha por mais um processo longo de degradação política, em que tudo que o governo faz, tudo que as instituições fazem, cai ainda mais na ilegitimidade. Isso significa que você acaba gerando, como eu mencionei no início aqui da conversa, um Brasil completamente paralelo. Um Brasil avesso a tudo que é política, a tudo que é política pública, quem são os governantes, e começa a optar por viver uma vida paralela, completamente fora do escopo da legitimidade institucional. Então é isso. Mas dentro desse caos, quem cresce? Cresce quem está organizado. Quem é que está organizado hoje para governar? Tem uma parte da esquerda, que está bem organizada, tem uma parte corrupta, que é bem profunda e vasta, mas quem está crescendo muito rápido nesse vácuo é o narcotráfico. É esse que está entregando o serviço público, é esse que está fazendo toda a sorte de proteção de comunidades e virando milicianos ou vice-versa. Então, o que está crescendo no Brasil, de fato, é o narcotráfico. Estão comprando negócios, estão virando rivais de grandes negócios, porque já estão entrando em áreas fora do narcotráfico. No entanto, eles aplicam medidas tão draconianas aí de trato comercial, que é criminoso. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. É uma falência institucional e o poder institucional está dizendo agora eu comando tudo, agora eu tenho controle absoluto. E quanto mais ele acha que está controlando tudo, mais está escapando por entre os dedos a sociedade, o Brasil, a população, a cidadania. Essa que é a realidade de toda a ditadura. Ela nunca dura, ela nunca é efetiva, ela nunca é total, ela é sempre fugaz, dura um pouquinho de tempo. E aí ele acha que tem poder. Vai na Somália, a Somália tem lá um poder ditatorial. Ou é um Estado fracassado? Um Estado fracassado, tem lá um poder central que comanda tudo, só que ele não comanda nada. A população vazou. A mesma coisa aconteceu agora recentemente na Síria, já aconteceu na Líbia, aconteceu na Colômbia, está acontecendo na Venezuela, em que 9 milhões de venezuelanos foram embora do país. Nicarágua passou por isso, Honduras, todos esses países. Então é o que a gente está vivendo isso com esse tipo de governo. Ele acha que controla tudo, que tem o comando, que agora vai, e quanto mais ele aperta, escapa por entre os dedos aí tudo que eles acham que controlam. Teria mais coisas para tratar com o senhor numa próxima conversa. Tá ótimo, tá muito bem-vindo para uma próxima. Então a gente encerra com muito obrigado, viu, por ter nos recebido, deputado Obrigado. Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu sou o Ed Júnior, acompanhe as nossas reportagens em otempo.com.br e nossas redes sociais. Até a próxima.